Assim, vou começar a minha fala pelo clichê, que hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, que tem um longo período de incubação de 3 meses a 5 anos, que são manchas dormentes na pele, que é uma doença que realmente atinge mais a população carente. Para chegar, o verdadeiro objetivo tem tudo aqui. Há 2 anos que eu estou acompanhando como anda o processo da saúde pública de Juazeiro. Em relação à questão da hanseníase, e vejo que em apenas 2 anos já foram 8 secretários de saúde, 8 secretários de saúde, 3 coordenadores do programa de hanseníase, e Juazeiro recebeu no ano de 2014 R$300 mil para ser utilizado com a hanseníase. Depois recebeu mais 25 mil para ser utilizado com proposta de um projeto de atividades exitosas. E assim, o que eu tenho visto, e eu achei engraçado que uma própria pessoa do município deu uma entrevista para o jornal do Cariri, que foi replicado no Miséria, e ela dizia que Juazeiro do Norte estava num processo de descentralização dos serviços de hanseníase. Pessoal, a hanseníase é descentralizada desde a década de 80. Em 2009, nós pedimos ao prefeito da época que fizesse uma portaria só para dar uma satisfação para a população, descentralizando o serviço de hanseníase do município. E nós acompanhamos durante o mandato todo do prefeito anterior essa questão. Quando o doutor Raimundo assumiu a prefeitura, o serviço foi novamente centralizado. Ele hoje está no centro de saúde, no que chama de postão, e as pessoas elas estão tendo que sair da sua localidade, dos seus bairros, até o centro de dermatologia. E isso não é o correto. O Ministério da Saúde ele reza que as pessoas devem ter um tratamento igualitário, digno, universal, de equidade, e não é o que a gente vê aqui. Fiquei surpreso quando conversei com um profissional do município e ela disse que iria reabrir uma sala de curativo lá no centro de dermatologia. Uma sala de curativo aberta para 3, 4, 5 pacientes. E aí, o resto do tempo as pessoas vão ficar fazendo o quê? A gente solicitou, a gente já vem pedindo isso há anos, há décadas, que esse serviço ele fosse realmente descentralizado, que a unidade de saúde da família ela tivesse condições de receber o doente lá na sua localidade, onde ele mora. Né? E o silêncio que a gente vê que habita em Juazeiro em relação à hanseníase é grande. Uma informação básica, que a atenção básica deveria estar proliferando na comunidade, que é manchas esbranquiçadas ou avermelhadas que não possam ser dormentes, é um sinal de hanseníase, que seria uma coisa que a população ia ter acesso, ia ficar empoderada e procurar o serviço de saúde, a gente não está vendo acontecer. 2 anos de silêncio, a gente voltou agora, eu voltei agora, na verdade, a fazer o trabalho realmente, meu pai tinha falecido, eu fiquei meio que por fora. Mas voltei a fazer agora, e a gente conseguiu fazer com o apoio da imprensa que a comunidade voltasse a falar em hanseníase. Agora, a gente fica angustiado, a gente fala para a população que a doença é um tratamento gratuito, que a população deve ter acesso, mas na realidade não é o que está acontecendo. Então eu trouxe esse assunto para essa casa, porque eu acho que os senhores vereadores poderiam pensar no que eu estou falando, se sensibilizar com isso e tentar fazer com que as coisas aconteçam nesse município em relação à questão da hanseníase. É uma doença incapacitante, é uma doença que deixa as pessoas improdutivas no mercado de trabalho, é uma doença que é cara para o município. O remédio de graça do Ministério da Saúde, que vem da OMS, mas é uma doença cara, porque se o paciente ele chega no posto de saúde com sequelas, ele vai precisar de ortopedista, ele vai precisar de fisioterapeuta, ele vai precisar de psicólogo, ele vai precisar de uma série de coisas. Então ele acaba sendo um paciente caro para o município.
Então o que a gente quer é que realmente o serviço de saúde do município, ele comece a trabalhar. O Ministério da Saúde está lançando a campanha agora em agosto. Justamente pegando a atenção básica e fazendo com que a atenção básica trabalhe essa questão. Então assim, cabe, o Ministério da Saúde lança a campanha, cabe aos senhores vereadores, cabe à população, cabe à Secretaria de Saúde fazer com que realmente a população tenha acesso às informações básicas de saúde. Vereador Tasso Marques. Primeiro que tudo, parabenizar o Faustino, sempre muito disponível a falar sobre a hanseníase, conhecedor. Acho que ele já teve até hanseníase, né? Uma pessoa que conhece a fundo essa doença. Gostaria de saber se o Faustino sabe, tem uma base mais ou menos hoje, quantos casos de hanseníase tem em Juazeiro do Norte. Esses 325 mil reais que o município recebeu do Ministério da Saúde para o tratamento de hanseníase, você tem conhecimento como ele foi aplicado no Juazeiro do Norte? E saber se o município, se você está à frente do Morran, se existe ainda parceria com o Morran, o município de Juazeiro do Norte. Queria que você tecesse mais comentários sobre esse assunto. O Juazeiro diagnosticou em 2014 97 casos de hanseníase. Isso é um número muito pequeno. Escutei uma médica de Fortaleza, a doutora Araci, que é uma hansenologista, no qual ela diz o seguinte: isso deve ser muito bom, porque a hanseníase está diminuindo, ou isso deve estar muito mal, porque não existe um serviço que esteja atendendo a demanda da comunidade e levando pessoas a serem diagnosticadas. Eu, na opinião, na minha vivência com a hanseníase, eu acho esse número muito baixo. E outra coisa, Nassimar, essas pessoas 97, a maioria é demanda espontânea, aquelas pessoas que procuraram o serviço de saúde, não foi o serviço de saúde que procurou elas. Quanto ao recurso, eu soube que esse recurso não foi utilizado em 2014, não foi, e que estava se pedindo ao Ministério da Saúde uma prorrogação para utilizar agora em 2015. Senhor presidente, eu gostaria que se fosse realmente tirar ofício com a Secretaria Municipal de Saúde para informar a Secretaria Municipal, a Estedil, se foram utilizados os recursos de 325 mil reais e o porquê da não utilização, caso se concretize essa informação que o Faustino nos traz agora à tarde. Obrigado. O posto de raiva não dá. Inicialmente eu quero agradecer a vida do Faustino aqui, aos vereadores. Sempre que nós pudermos nos congratular e parabenizar pessoas que ajudam a nossa cidade, muitas vezes anonimamente, não é o seu caso, o senhor já não é mais anônimo, muitas pessoas já conhecem a sua luta no decorrer desses anos todos, a frente do Morran, que foi e que luta para que outras pessoas tenham sempre um tratamento muito digno no tratamento da doença da hanseníase. Então, sempre contribui para a nossa cidade. Parabéns mais uma vez. Sempre que a gente puder reconhecer isso, a gente o faz. Minha linha de raciocínio é dentro dessa mesma proposta pelo vereador Tasso Magno, de que a Secretaria nos envie dados que estão sendo questionados agora pelo cidadão que ocupa a tribuna. Agora eu gostaria de saber se o senhor já protocolou esse documento com esse diagnóstico lá junto à Secretaria de Saúde do município. Se o senhor não protocolou ainda esse documento, com essas constatações que o senhor acaba de trazer e com essas sugestões, eu vi que o senhor todo momento já foi à imprensa, já passou o programa de rádio e já trouxe essa problemática, nós podemos nos colocar à disposição para fazer o documento. Só que certamente ele não vai sair com a mesma propriedade que sairia se o senhor nos auxiliasse nesse sentido. Então, gostaria desde já que se o senhor tiver aí algum documento que já nos entregue para consubstanciar o nosso ofício que nós iremos enviar. Se não, e aí o senhor vai responder às minhas indagações, mas se porventura o senhor nos diga, já apresentei essa situação, vamos trazer esse documento às nossas mãos, com a força do Poder Legislativo,
Vamos entregar à Secretaria da Educação, a partir dos dados que o Ministério do Trabalho vai receber. Isso tem que ser urgente, essa resposta, senhor presidente. E dê agilidade à Secretaria de Saúde nessa resposta, juntamente com o documento que Vossa Senhoria pode nos informar, através de relatórios, seja qual for o senhor tiver, para a gente se engajar nessa luta. Superada essa fase, ou até paralela mesmo a ela, a essa ação, nós temos aqui o governo do prefeito, o próprio presidente da Casa que pode intermediar, contato direto com a comissão de vereadores, o senhor e representantes da Secretaria de Saúde, para que as suas ideias sejam ouvidas e o que melhor seja feito para a população, se é que existe uma subnotificação de casos, isso precisa ser levado em consideração. Vereador. Gleison, eu já levei esse assunto no Ministério da Saúde. A gente ocupa uma cadeira no Comitê Técnico Assessor do Ministério da Saúde, que discute as doenças negligenciadas. E assim, já coloquei essa situação lá no Ministério da Saúde verbalmente. Coloquei também para o Programa Estadual de Hanseníase, também verbalmente. No município, falei com pessoas aqui e estou esperando. O município de Juazeiro deve estar recebendo, acho que no máximo no mês que vem, uma supervisão do Ministério da Saúde e do Estado. Desculpa, eu perdi o raciocínio. O senhor falou do quê no município? Uma coordenação do programa de Hanseníase. Obrigado. Então, assim, a gente está esperando essa supervisão. Eles não vêm porque eu falei nada para eles vêm porque a questão dos dados epidemiológicos de Hanseníase em Juazeiro estão aquém do desejado. Certo? Mas, assim, essa ideia é uma ideia pertinente, colocar no documento esses questionamentos, são questionamentos vários que a população conhece também. Vereador não funciona. Partindo parabenizar você pela casa, a história do relevante serviço. Um bate-bola rapidinho. Porque se você tem os números concretos no papel de casos, e se esses números são confiáveis, é a primeira pergunta. Olha, na minha experiência, eu acho que 97 casos de hanseníase no município, onde no passado já chegaram a diagnosticar 600 casos, e por questão de um grande trabalho, começou a diminuir e foi quebrando um pouco a cadeia de transmissão, e chegou a diagnosticar 200 até 3 anos atrás, e chega agora no número de 97 casos. Isso, para a gente do movimento, é um número muito baixo. Eu acho que realmente não está havendo um trabalho no qual a população consiga essas informações e vá buscar o serviço de saúde. E nem o serviço de saúde também está fazendo um trabalho no sentido de buscar esses casos. Existe algum trabalho de prevenção nas escolas hoje? Na verdade, o Ministério da Saúde lançou uma campanha no ano passado para trabalhar com escolares. Até onde eu sei, o município de Juazeiro foi contemplado, mas que esse trabalho, segundo as pessoas que estavam na época no programa, não foi terminado. O trabalho consiste em dar o Pedrazol para menores de 4 a 14 anos, eliminar todas as manchas de verme e o que sobrar ser investigado se for mancha de hanseníase ou qualquer outra dermatose. Mas pelo que me contaram, esse serviço não foi terminado e também a gente não conseguiu visualizar. Porque na verdade, o trabalho foi feito nas escolas, mas a gente não viu. Na imprensa a gente não viu uma visualização desse trabalho na verdade. Eu quero disponibilizar o site Miséria à sua disposição do movimento para qualquer campanha que venha somar para que seja favorável para que a gente possa diminuir cada vez mais esses números. Vereador Cláudio Luiz. Vereador Cláudio Luiz. Eu queria inicialmente parabenizar, Faustino, você pela sua dedicação, pela sua militância social, pelo seu empenho, pelo trabalho que você leva aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Então, Faustino, parabéns, né? Parabéns também pela sua vinda aqui para trazer o tema, discutir o tema junto aos vereadores, junto à sociedade de Juazeiro do Norte. A gente vê com muita preocupação também a questão da centralização de vários serviços municipais. Quando você centraliza um serviço público qualquer,
na verdade, o que você está fazendo é afastando esse serviço da população. Centralizar significa dificultar o acesso. A gente viu a pediatria que existia no São Lucas ser retirada e aí a centralizar tudo no Maria Béia. Isso melhorou ou piorou o atendimento pediátrico nas cidades? Piorou o atendimento pediátrico nas cidades. O senhor tem mais 2 minutos para explicar. Ok. Então não vou concluir não, presidente. Certo. Então, na verdade, quando você centraliza, você acaba dificultando o acesso à população. E alguns programas de políticas públicas são específicos porque a necessidade é específica. Não é à toa que Juazeiro do Norte tem uma coordenação de hanseníase, porque é necessário ter a estrutura específica para realizar o trabalho. E aí a coordenação ela serve para isso, não é para centralizar, é para coordenar o trabalho descentralizado. O agente de saúde ele tem que ser informado e ele tem que ser estimulado a realizar o trabalho, o PSF, as estruturas hospitalares do município. Então tem que ter uma política pública que necessariamente tem que ser permanente, no sentido da busca ativa e da identificação dos casos, né? Então isso é fundamental para o sucesso da política pública. Agora eu queria também tratar de um assunto, você pode colaborar com a gente, explicando para os vereadores, para a sociedade, a questão do centro de reabilitação. O recurso do governo federal está sendo para construir um centro de reabilitação que o governo municipal optou erroneamente. Futuramente, agora no futuro próximo, vai se mostrar uma verdadeira catástrofe do município, que é a construção de um centro de reabilitação dentro da área do Parque Ecológico de Atibaúbas. Você é especializado no tema hanseníase. Eu queria que você explicasse se o tratamento das feridas, não só causadas pela hanseníase, mas causadas por diversas outras patologias que serão tratadas lá no centro de reabilitação, necessariamente reabilitados irão lá feridas, estarão expostos, que deverão ser tratados no centro de reabilitação. Como é que fica um lixo hospitalar contagioso, produzido necessariamente, tem que ser produzido necessariamente no centro de reabilitação, numa área onde estão poços artesianos, onde está a área de recarga da água que se encontra no subsolo dessa cidade e que abastece essa cidade de Juazeiro do Norte. Como é que você enxerga isso? Se esse lixo hospitalar, se esse lixo produzido no centro de reabilitação não for adequadamente encaminhado, não for adequadamente tratado, pode conduzir a infecção para os poços artesianos? Essa é uma dúvida que eu tenho, que eu acredito que pode, que vai, se não for bem tratado. Então, é uma questão importante, porque diz respeito à hanseníase também, o centro de reabilitação. Mas então, terminar aqui, novamente, fechando com parabéns. Faltei atividades de encaminhamento, de execução do hanseníase, pelo excesso de atividade. Estou aqui saindo do plantão, terminei meu plantão 24 horas hoje, ainda estou cansado, ainda agora à tarde, então é muito difícil a gente acompanhar as diversas atividades que tem aí, mas estou à disposição do movimento de hanseníase de Juazeiro do Norte para ajudar no que for possível, para colaborar dentro das nossas possibilidades, a que a gente construa essa política pública fundamental do São Paulo. Vereador Capitão Viga. Chico, parabéns pela sua explanação, pela sua preocupação. Quero deixar aqui, como líder do Comitê Executivo, que fico pessoalmente aqui à sua disposição, encarregado, para que a gente possa levar as suas reivindicações, suas metas que você precisa ser alcançado, o seu trabalho perante a secretária de Saúde, e que a gente possa realmente pôr em prática esse trabalho de prevenção e que os recursos que venham da União não sejam devolvidos e sim empregados de forma correta para a finalidade que é destinada. Me ponho aqui à disposição tanto para marcar a reunião com a secretária como para levar as documentações necessárias e equipamentos necessários para que esse programa possa ser efetivado. 2 minutos. Eu agradeço e assim, respondendo ao vereador Cláudio Luiz, eu trabalhei 5 anos na parte de prevenção de incapacidades, no curativo mesmo. E a gente lidava com feridas bem infectadas. A gente usava produtos bem tóxicos. Então,
é preocupante. Eu até coloquei quando eu soube que o centro de reabilitação, e eu assim, fiquei feliz e triste ao mesmo tempo. Isso é uma luta antiga do movimento, do Mohan, é uma luta antiga das pessoas que lidam com patologias e com incapacidades físicas. E quando eu soube que ia ser construído dentro do parque ecológico, veio a grande preocupação. Eu trabalhei 5 anos no curativo. E a dispensação desse material, tanto que assim, precisa lavar essas feridas, precisa debridar, precisa fazer o curativo, precisa usar produtos químicos. E assim, se por acaso elas forem dispensadas dentro do parque ecológico, isso vai causar dano ambiental, isso é sem dúvida. Isso é sem dúvida. Então assim, eu acho que isso deve ser repensado. Sabe? Eu não estou aqui, trouxe esses questionamentos, na verdade são questionamentos, não trouxe aqui denúncia porque não tenho nada escrito também, não vim questionar a utilização do recurso. O recurso veio, voltou. Não foi utilizado, seria bom fosse utilizado. Fui perguntar se eu sabia o destino, não sei o destino. Eu sei que não foi utilizado. Mas essa questão do movimento realmente é muito preocupante. Essa coisa do parque ecológico, ter um centro de reabilitação, onde vai lidar com todo tipo de patologia, doenças infecciosas e contagiosas, eu acho perigoso para o meio ambiente. Essa é a opinião de um ativista social. Gostaria de, em nome deste poder e em meu nome próprio, de agradecer a presença do ilustre senhor Faustino Pinho. Em seus esclarecimentos foram oportunos para o crescimento de todos. Ressaltamos que deve-se dar um nível de importância cada vez maior. É uma doença transmissível e é curável, que deve ter o apoio do poder público. Fique à vontade nesta casa para continuar ou não assistindo nossos trabalhos. Obrigado. Pergunto se tem algum vereador inscrito na tribuna. Eu queria ausentar a minha ausência como sepultamento do amigo que fala